Fala sócios, sejam muito bem-vindos a mais um KBcast e hoje eu tô com convidados incríveis, não que os outros não tenham, né, mas cada um que senta aqui realmente são pessoas diferenciadas do mercado imobiliário. Hoje eu tô com a Camila, tô com a Alcineide, tô com o Calil e hoje a gente vai bater um papo sobre mercado imobiliário, principalmente com a ótica do corretor. Para você que é do mercado, seja incorporador, seja construtor, seja dono de imobiliária ou corretor de imóveis, eu tenho certeza que aqui vai sair um conteúdo de muita qualidade para vocês. E vamos lá às apresentações. Grande Camila, se apresente aí para o pessoal. Pois não, me chamo Camila Pinheiro, sou especialista em imóveis no Eusébio, imóveis de alto padrão, lançamentos em imóveis prontos. Perfeito. Alcineide. Primeiro eu quero agradecer o convite do Cadu, né, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E eu me chamo Alcineide Almeida, também, sou consultora de imóveis de alto padrão, atuo na região do Eusébio especialmente, né, e amo conectar pessoas no comércio imobiliário, não somente com vendas de imóveis, mas tanto como posicionamento, como, eh, com conexões. Eu amo conectar pessoas, e é isso. Bacana, bacana, bacana. Grande Calil, fica à Pronto, vontade. Cadu, muito obrigado pelo convite de poder estar aqui. Nesse ano eu estou completando 10 anos de mercado, então para mim é uma Bacana, jornada muito especial, um momento muito marcante e muito bacana mesmo, sabe? Comecei na Lopes Imóveis, trabalhei na Marquise, em corporações, também na Madre de Deus, e há 2 anos eu tenho meu próprio escritório e muito feliz de estar aqui. bacana, bacana. Gente, vamos lá. Começar aqui uma perguntinha que é o seguinte: hoje em dia o mercado extremamente aquecido, todo dia surgem corretores novos, todo dia surgem empreendimentos novos, só que vocês, como corretores, até brinco, até nas mentorias que eu ministro, eu digo que não era para ser um corretor, era para ser um consultor imobiliário, porque corretor tem demais. Mas o que que vocês fazem para se diferenciarem do mercado, dessa grande maioria que está entrando, os corretores que já tanto já estão no mercado quanto estão entrando, e o que que vocês fazem para se diferenciar de fato no mercado, para não entrar nesse mesmo pacote de todos os outros? Pode, começando com o Calil aqui. Caiu, falando por mim, eu tento fazer uma consultoria tete a tete com cada cliente para entender realmente a necessidade, o perfil e o que motivou ele a estar buscando esse novo investimento, esse novo imóvel, seja casa, seja apartamento, se esteja na planta ou já pronto para morar. Então, eu acredito que quando nós entendemos o real motivo que o nosso cliente está nos procurando, está se colocando à disposição de conhecer alguma oportunidade de investimento, é aquele momento que nós vamos realmente entender a demanda dele e poder se conectar de uma maneira real. Que você entende a necessidade dele e a gente leva para ele os imóveis que mais se estão enquadrando nas características que ele está buscando. Quando a gente entende isso, fica muito mais fácil entender e realizar o sonho e a necessidade desse cliente. Cara, um ponto que eu vejo que, assim, do que eu tenho tido de experiência no mercado, em sua grande maioria, não vou generalizar, mas eu tenho visto muitos corretores preocupados com a comissão. Se o cliente, se eu tô Fechar. comprando um imóvel, se é porque eu aumentei minha família, se eu tô casando, se eu tô cara, não me importa. Um exemplo, né, o que eu vejo que as pessoas, em geral, algumas fazem. Eles querem o quê? Vou vender para X, vou ganhar uma comissão e ponto. E aí você falando, primeiro ponto, se você analisa quem é esse cliente, se você sabe de fato, cara, qual é a necessidade desse cara, isso aí facilita até na hora de converter, na hora da venda, porque você sabe as objeções, você sabe os desejos, sabe, ver o que que ele almeja e dentro disso ter o imóvel que você vai oferecer para o cara para resolver aquilo ali. Verdade, complementando, tem Se você é do mercado imobiliário, seja incorporador, construtor, dono de imobiliária ou até corretor autônomo e está tendo dificuldades no digital, não está conseguindo atrair leads qualificados, não está conseguindo converter, não produz conteúdo e está cada vez pagando mais caro, nós do grupo Cadu Baracho a gente consegue te ajudar. A gente monta toda a estratégia, a gente educa o teu time, operacionaliza inclusive para você, você não se preocupa com nada. Você vai atrair muito mais clientes muito mais qualificados
e converter. Se você quer, de fato, mudar o seu resultado no digital e vender muito mais imóveis, aponta o teu celular para o QR Code aqui, ou então clica no link abaixo e já fala com um dos nossos consultores. Agora vamos voltar para o episódio. Tem muito corretor que quer vender o imóvel e não entender o que o cliente dele está procurando. Se ele quiser realmente vender só aquele imóvel, é como procurar às vezes uma agulha e um certo palheiro, porque cada imóvel tem o seu cliente ideal, isso é verdade. Mas até você encontrar e o time desse cliente ideal se encontrar com o time do vendedor e der o match, o negócio acontecer, É. isso é muito diferente de que você realmente entender por que o cliente está precisando do seu trabalho e dar o seu melhor do seu trabalho para poder fazer ele entender as características, a condição financeira que ele hoje tem e que ele está se propondo a pagar via seja à vista ou via financiamento, é entender o cliente e poder direcionar ele naquele imóvel que ele realmente vai se sentir feliz, seguro e satisfeito por muitos e muitos anos. E complementando até o que o colega trouxe, né, é até importante a oportunidade de você estar trazendo isso, né, para nossa discussão, nossa conversa, porque até agradeço também a oportunidade de estar aqui, debatendo sobre isso, porque é o que nos diferencia de um corretor comum, né. Muita gente entra no mercado imobiliário achando que corretor é só vender imóvel. E aí o que é que esse corretor vai fazer? Só vai se preocupar em fechar a venda. Né? Então a gente tem que realmente se diferenciar um pouco mais para entender o momento do cliente, entender qual é a necessidade real, porque senão a gente vai ser só um demonstrador de imóveis. E eu acredito que a diferença entre um corretor e um consultor está aí, entender as necessidades, saber quais são as dores daquele cliente, para a gente evitar demonstrar um monte, vários imóveis. Às vezes a gente atende cliente que fala, olha, eu já vim de 20 visitas, mas é necessário 20 visitas a imóveis para a gente fechar o imóvel, se a gente conseguisse entender antes a necessidade do cliente, o que é que ele realmente busca, o que é que ele sonha para a família, a gente conseguiria reduzir tempo, porque hoje em dia o cliente ele não tem tempo, né? E todo mundo, ninguém tem tempo. O tempo hoje é um dos maiores ativos, né? Então, o que a gente puder fazer para reduzir o tempo, para garantir o que o cliente busca, porque muitos dos clientes de vocês também acreditam, eles buscam a satisfação da família, qualidade de vida, ter mais tempo. Se você tem muito tempo trabalhando para oferecer qualidade de vida, nada melhor do que a qualidade de vida com a família e estar dentro de um imóvel. Então, eu acredito que faz muito sentido o que você está falando. Com certeza. E complementando o que a Camila falou, né? Hoje em dia, o corretor de imóveis, ele tem que se posicionar e tem que ter uma comunicação, né? Porque senão ele vai acabar se tornando um corretor invisível, né? Então, Exato. então, assim, ele tem que se posicionar nas redes sociais, sim. Ele tem que ter uma comunicação bacana com os seus clientes, né? E outra coisa, ele tem, acima de tudo, que ter uma conexão muito grande com os clientes, como ele falou, né? Para ele saber fazer toda aquela consultoria, para saber exatamente qual é o imóvel que aquele cliente está buscando, né? Ele não tem que ser somente um corretor para estar mostrando, apresentando um imóvel e fazer um fechamento, né? Ele tem que ser um corretor diferenciado, um consultor, né? Exato. Essa questão, ontem, por coincidência, eu estava dando uma mentoria e para um grupo de um imobiliário, e uma das corretoras falou o seguinte: ó, tem um cliente aqui que ele tem capacidade de pagamento, é um cara financeiramente, não é o problema, só que o cara não tem tempo. Aí ele já perdeu 2 imóveis, eu tô aqui no terceiro e tá difícil o negócio assim, deu, ó, vamos lá. Primeiro ponto, você ser um consultor, inclusive encaixa nisso, o tempo do teu cliente, você tem que, cara, tá, se ele não tem tempo, como é que eu consigo resolver isso aqui para ele? Eu só não consigo assinar por ele, mas o que eu puder fazer para facilitar a vida dele, eu vou fazer. Segundo ponto, até o que eu falei, ó, o cliente que tem os principais clientes que têm capacidade de pagamento são exatamente os que têm a hora muito, muito, muito difícil, porque esse cara tá produzindo. O cara que tá desocupado, ele não tem capacidade de comprar um imóvel.
Então, assim, é analisar exatamente isso. Cara, qual é a dificuldade do meu cliente? Ah, é tempo? Aí ele não consegue olhar? Ó, eu vou olhar, vou fazer uma chamada de vídeo aqui para você ver. Meu amigo, não é por falta de tempo que você não vai conseguir no que depender de mim. Então, assim, eu vejo que o consultor, o corretor não, o corretor ele só quer, vamos lá mostrar, mostra É. 200 imóveis. O consultor, ele, cara, deixa eu entender o que que esse cara quer. É para investir, é para morar, tá com falta de tempo? Vamos fazer o seguinte, eu vou com a sua esposa, depois ela vai lhe dizer, eu vou quando eu estiver lá, eu faço uma chamada de vídeo para você ver o imóvel todo, ver se faz sentido. Como é que eu posso resolver o problema desse cara? Porque no final o que eu vejo são problemas diferentes. O problema dele é ter o imóvel, mas o teu no final é querer vender o imóvel. Se tu, deixa eu resolver o problema desse cara, eu resolvendo o problema dele eu consigo resolver o meu, aí o negócio anda. É, Cadu. conectar, Verdade. conectar a agenda do cliente, né? E o que nós temos de dificuldade no alto padrão que eu sinto é exatamente de conseguir conciliar a agenda do cliente para a visita. Isso, corroborando um pouco com esse exemplo que você deu, eu vivenciei na prática uma venda que me abriu muitas portas para clientes que são do Ipu, uma cidade a 200 quilômetros daqui de Fortaleza, pessoal que realmente vem a Fortaleza somente quando tem motivos de saúde ou realmente momentos Já vem muito com a agenda bem. pontuais. E isso são empresários e que como foi que eu consegui me destacar e consegui também cativar esses clientes que já adquiriram mais de 5 imóveis comigo ao longo de 7 anos para cá, um grupo de uma determinada cidade. Eu sempre me coloquei à disposição para ir lá fazer vídeos nos momentos que eu vi que era mais interessante. Exemplo, um dos imóveis que nós vendemos para ele, era a posição dele era norte. E um dos gatilhos e receios desse cliente era a posição solar. Ele queria um apartamento que não fosse quente e que fosse de preferência nascente. O norte ele não é nascente, mas quando eu fui lá e em determinados momentos do dia filmei a incidência solar na unidade, onde que o sol estava pegando, e expliquei para ele a curvatura que o sol faz ao longo dos períodos do ano, ele entendeu e definiu na compra, inclusive sem visitar a unidade. Tudo pelo WhatsApp, né, vendo os vídeos. E quando recebeu a unidade, simplesmente ficou apaixonado, viu que realmente era a necessidade que ele queria, atendia muito bem, porque era um apartamento que ele era no meio da torre, então não pegava sol nem nascente nem poente, e era um apartamento que era bastante ventilado. Então ele não tinha um sol e ainda assim tinha uma ventilação muito boa. E isso ajuda a gente entender que o tempo do cliente, apesar de ser escasso, se nós nos colocarmos à disposição de afunilar o tempo dele, digamos que eu tenho 3 opções para apresentar ao cliente. Eu vou lá, faço um vídeo de um de cada e mando para ele, vídeos curtos, só mostrando as principais características. Isso vai ajudar o cliente a ser mais objetivo. Pronto, ele me passou esse eu vou conhecer primeiro esse, que foi o que eu mais gostei. Depois, se não for, Extremamente aí eu receptivo. vou. Isso, porque aí ele já tem uma ótica. Você, quando faz um vídeo, você consegue passar as informações que você quer e que acha mais importante para o seu cliente. Aqueles que, por exemplo, você entendeu a necessidade dele, você está vendo que esse imóvel supre a necessidade dele. Então, com isso, você consegue ser assertivo e cativar um cliente. Porque ele vê assim, não, esse corretor, ele está se colocando à disposição. Eu nem fui lá e ele está vindo fazer um vídeo para mim. Então ele olha de uma maneira diferente. Essa foi uma experiência que eu tive que me agregou bastante. Por coincidência, até a gente estava fazendo uma mentoria lá no escritório do Calil, e ele conversando outras coisas com o cliente em paralelo, que não era nem trabalho dele, era um imposto, era não sei o que estava atrasado, só que ele estava resolvendo um problema que, na teoria, outros corretores poderiam dizer: não, isso aí não é problema meu, ele que se vire. Mas ele constrói uma relação de proximidade com o cliente, que até outras coisas que na teoria não fazem parte do escopo de trabalho dele, ele estava resolvendo. Esse cliente, quando pensar em comprar algum móvel, Vai vai lembrar de pensar quem? em outra pessoa? Do Não Calil. tem perigo. Lembra do episódio? Não tem perigo. Exatamente. Por quê? Cara, o Calil não é só o corretor, ele estava resolvendo isso aqui para mim. É toda uma dinâmica que o cara, pô, velho, eu tenho o meu consultor especializado em imobiliário. E ser consultor é exatamente Sim. isso, né, ele trouxe exatamente eu acho que o que é um dos fatores mais importantes no relacionamento com o cliente de imóveis,
que é a confiança, né? Uhum. Então, se você consegue gerar a conexão, que a Alcineide trouxe, e consegue gerar confiança, pronto. Você O passa de cliente corretor É. para consultor para o resto O da cliente vida, está né? totalmente seguro nas tuas mãos e vai fechar uma venda pelo WhatsApp, como fechou, né? Certamente. E ele teste a confiança, ainda gera indicação para outras ou para os clientes. Como acontece É. até pelo vídeo, né? Com um cliente investidor de fora, porque você fazendo o vídeo, ele fecha uma venda, né? Se nem de imóvel confiando em Nem você. vê, exatamente por confiar no consultor, né? E o que eu vejo é isso, se a gente for analisar, cara, hoje em dia qualquer imóvel é 400.000, 500.000 no mínimo. Sim, O cara tá pegando um valor, seja para muitos é pouco, para outros é muito, mas ele tá pegando um valor considerável. considerável. Ele confia que ali, cara, não se trata só do imóvel, dependendo se o cara for morar, não é só a estrutura física. Tem uma energia por trás, cara, que eu posso viver momentos felizes com a minha família. E se o corretor, a pessoa que indicou o imóvel para ele, não fizer esse papel de, cara, olha só isso aqui, olha, tu não quer um local quente? Olha aqui, olha, É deixa apontar um caminho exato. visível, né? Juridicamente, como é que tá esse imóvel? Se ela não se propor a isso, é capaz de ele pegar, tá pagando o cara e ainda receber um baita de um abacaxi no colo. Exato. E Que é um é dos papel do maiores, corretor, no meu dos ponto de vista. maiores medos. Eu acredito que clientes imobiliários, né, como se trata de um bem, um ativo de valor, né, superior a muitos outros bens, traz exatamente isso. Um dos maiores medos é: será que eu vou estar investindo? Porque muitas vezes o imóvel é uma decisão patrimonial de uma vida de uma família, Nossa, né? A maioria das famílias vai comprar um imóvel que vai financiar por muito tempo. Enfim, né, talvez até no outro momento, se existir um outro momento de aumento da família, mudança de cidade, venha a ocorrer aí a mudança de um imóvel. Mas é uma decisão patrimonial, né, então tem um peso muito forte a nossa voz, né, então, de fato, sair do vender imóvel, fechar a venda, né, e colocar receber o valor da comissão e ir embora, não é um corretor de imóveis, né, desculpa quem faz, mas o nosso trabalho realmente vai muito além disso aí. Ó, e um grande detalhe, que é como até o Calil mesmo falou, o corretor ele acha que às vezes ele não tem a venda recorrente, digamos assim. Ele não tem: "Ah, eu vou vender mais para esse". Fácil, né. Não é nem isso, é porque talvez eu não venda mais para esse aquele cliente, porque ele comprou um imóvel. mas é aí que Só você se que engana. exato, porque comprei com a Alcineide, comprei com a Camila. Pô, fiquei feliz. Rapaz, fulana quer comprar? Liga pra ela que ela vai te ajudar, porque ela É, resolveu tudo pra mim. Comprei com Cali. Não, exatamente, irmão, se você indicação. tá procurando um corretor, vai nele que ele eu indico. A Ou nossa seja, você vai me dar a recorrência é a posteriormente. A indicação, exatamente. Característica que é muito importante, por exemplo, aqui em Fortaleza, nós chegamos a um nível nos imóveis de médio e alto padrão, onde as construtoras pagam a outorga e edificam 30, 40, até acima de 50 andares. Uma obra dessa, que antigamente tinha só 22 pavimentos, elas demoravam 36 meses, no máximo 40 meses para entregar. Esses novos super prédios, eles demandam 50, 60, tem construtora que lança até acima de 60 meses de fluxo. Se você for perceber que você é obrigação, pelo menos eu vejo como obrigação minha como corretor, estar de mãos dadas com o meu cliente, do mês 1 até a entrega e até depois, você vai só daí você tem meses de recorrência e de um relacionamento que você tem que construir, e é muito mais fácil você construir quando você já tem esse vínculo com o cliente ao longo do tempo. E ao longo desse tempo, esse cliente ele pode se capitalizar, quitar o imóvel, ou pode se capitalizar e querer um segundo imóvel, ou às vezes se descapitalizar, precisar repassar a unidade e falar com o corretor, e o corretor vai lá fazer mais uma nova venda, entendeu? Então, esse período hoje, quando os imóveis ainda estão em construção, é um dos melhores momentos que você tem de criar uma ligação, um laço com o cliente, porque é muito mais simples, o cliente ele já comprou.
Se você chegar, fazer a construtora às vezes ela manda, por exemplo, resumo da obra mensal, aí faz um vídeo com drone, mostra a evolução da obra, o que que ela executou ao longo desse mês. Só de você mandar alguns vídeos desses para o cliente, pensar se ele está precisando de algum contato com a Verdade. construtora, se ele tem, por exemplo, o contato do suporte da construtora direto para a construtora, porque às vezes tem construtora que depois que o corretor vende, só aceita contato se for do comprador, entendeu? Então, às vezes, você precisa estar do lado do seu cliente, para até mesmo para você entender a necessidade que ele pode estar tendo ao longo desse período de construção. E assim, no ponto de vista de vocês olhando muito pro lado do comprador mesmo, ou do possível comprador de imóvel, o que que você diria que esse cara tem que analisar antes de comprar um imóvel? O que que você indica? Um exemplo, chegou o cliente lá para vocês, o que que você indica? Ó, antes de você comprar esse imóvel de fato, tomar essa decisão, analisa isso, isso e isso, para esse cara não pegar um bendito no abacaxi no colo dele. Cadu, existem realmente características importantíssimas que o cliente ele precisa realmente analisar antes da compra. Corroborando um pouco aquilo que eu falei no início, o que que motivou o cliente a querer esse investimento, a se atrair por esse imóvel? A partir do momento que você entende isso, você, opa, esse imóvel ele supre essa característica, ou ele não supre essa característica. Às vezes o cliente, ele tem uma capacidade financeira que na visão dele ela é X, mas às vezes ele pode ir a 2x ou às vezes só a meio X. Então, existem a parte financeira, a análise de crédito, entender como que o cliente vai fazer a composição financeira ao longo do tempo, a parte documental, tanto do imóvel, se ele tem registro de incorporação, se a construtora tem patrimônio de afetação naquela PJ, se o entorno onde esse empreendimento, essa casa, esse apartamento está sendo construído ou está edificado, o que que eu tenho no entorno? Eu tenho possibilidades de expansão e desenvolvimento da região, ou tem a possibilidade de haver um desinteresse local naquela região, uma invasão ou algum terreno que você baldio, alguma coisa desse tipo. Existem regiões, posso te dar uma região que não brilha muito os olhos dos fortalezenses, que algumas pessoas ainda têm um certo preconceito, mas que se transformou na última década. É a região do Presidente Kennedy, onde o Rio Mar Shopping construiu o Rio Mar Kennedy, e aquela região, vou te dar um exemplo da Moura do B, ela hoje está lançando o 10º lançamento lá, de 10 anos para cá. Você imagina o número real de habitações e novos moradores que tem lá, o tamanho de malls e comércios que já foram implantados no entorno, Parque Raquel de Queiroz, que foi requalificado e expandiram e ganhou até premiações internacionais. É uma região que você fala assim: "Eu moro no Presidente Kennedy". Muita gente vai olhar assim: "Ah, dessa com certo receito", mas se você for lá ver o tamanho do desenvolvimento que aquela região tem hoje, o cara que mora lá, ele mora entre o Norte Shopping e o Rio Mar, entre 2 grandes Mora bem. shoppings, mora super bem. E se você for a gente olhar pela ótica financeira, o metro quadrado lá, quem pegou há 10 anos atrás, hoje já está colhendo quase 300% de Essa valorização. valorização, né? Nós tínhamos imóveis que nós vendíamos que era na casa de 400.000, hoje tem cliente vendendo a 1.100.000. Olha, se você for ver de 10 anos para cá, é um investimento absurdo, entendeu? Então, são regiões que existem as possibilidades, o próprio Eusébio, que as colegas dominam, tem muitos clientes que não são do nosso estado, que não conhecem o Eusébio. Sim. Sim. E às vezes, por exemplo, um paulista que não tem problema com grandes deslocamentos ou em perder, digamos, alguns minutos dentro de um trânsito, às vezes o paulista ele ficaria até mais feliz numa região como Eusébio do que na beira-mar, entendeu? Sim. Porque às vezes o paulista ele já não tem tanto contato Aí com o a trânsito já é grande, né? É, O trânsito já é grande, né? Isso. No teu ponto de vista, Alcineide, o que que o cliente ele tem que analisar se o cliente chegar para ti hoje e não olhar aquilo aí que você chega para ele, fulano, vem cá, senta aqui que tu tem algumas coisas que tu tem que analisar antes de comprar. No teu Sim, ponto de sim. vista, o que que é tem que ter essa análise para ele não comprar e receber um abacaxi. Eu acho que o primordial ele tem que ver, a valorização sim, eu acho que é primordial. Ele tem que ver também
a qualidade de vida que aquele local, aquela região vai oferecer para ele, porque Isso assim, para morar, né? para morar, porque assim, é um patrimônio que ele vai estar adquirindo ali, eh, vai levar anos pagando aquele patrimônio, né? Então, assim, tudo isso tem que ser colocado em balança, numa balança, e a gente tem que conversar e ver com ele exatamente a qualidade de vida hoje em dia é o mais importante, eu acho, e a valorização do imóvel que o cliente vai estar adquirindo, E que acho que é o complementando mais importante. complementando até a tua fala, Alcineide, eu tô com um caso exatamente assim. Um cliente vai comprar um imóvel para investir. Investir exatamente no que a gente tem de mais forte aqui em Fortaleza, que é o short stay, né. Bacana. Então a gente tem cada vez mais empreendimentos lançando, né, imóveis estilo estúdio, apartamentos menores, e ele está analisando 2 imóveis, 2 empreendimentos, mas ele está considerando apenas o aspecto financeiro inicial. Porque na cabeça dele, né, o investimento, o que ele vai ter de investimento inicial é determinante. Eu disse: "Olha, mas vamos considerar o entorno, Uhum. vamos considerar a valorização do empreendimento. Sim. Esse imóvel aqui que é um pouco mais barato, é um pouco, era uma diferença de 80.000, né, de um empreendimento para outro. Você vai comprar numa região que não é tão valorizada. É uma região que ainda apresenta algumas questões relacionadas à segurança pública. E você tem um outro, que a diferença é irrisória, considerando, né, o que ele vai ter de valorização, ele vai valorizar muito mais, ao imóvel que vai valorizar mais ainda do que o primeiro empreendimento mais barato. Ele está no entorno apenas com imóveis de altíssimo padrão. Está numa região que é mais procurada. Se você tem a intenção de um apartamento de curta duração, é melhor você pegar um imóvel numa região que vai certeza. valorizar muito mais, porque hoje você compra imóvel aqui de 500.000, o outro de 580, mas daqui quando o empreendimento for entregue, o de 580, ele vai Já vai estar tá, valendo o dobro, e o Uhum. de 500.000, ele vai valer 580, né, então não vai fazer sentido. E o retorno que ele vai ter com o aluguel de curta duração depois, posteriormente, vai Melhor mesmo. triplicar muito mais. Então, isso tudo você tem que apontar É. para o cliente que tem, às vezes, até uma visão um pouco mais limitada de mercado. E a gente, que é especialista, acaba acrescentando um pouco mais de informações e Sim, alimentando. Eu sim. acho que considerar conteúdo, informação e conhecimento, né, é É importantíssimo. importante. Bacana. E recadinhos para você que é do mercado imobiliário, que trabalha com incorporadora, trabalha com construtora, é construtor, incorporador, tem imobiliária ou é autônomo, a gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente coloca conteúdos gratuitos lá, inclusive os podcasts também, você é notificado lá. Clica aqui no link da descrição, entra nesse grupo se você quer informação de qualidade, aulas gratuitas, enfim, muito material para fazer você vender muito mais imóveis, clica aqui na descrição e já entra lá no grupo gratuito, tá bom? Gente, vamos lá. E o digital na vida de vocês? O corretor, antigamente o corretor panfletava, tinha os classificados lá para anunciar os imóveis. Hoje em dia é Instagram, hoje em dia é YouTube, hoje em dia são as redes sociais. Como é que vocês têm visto isso em relação ao mercado imobiliário? Dá para ficar sem? Eu sou aquele corretor das antigas, eu não preciso gravar vídeo. E como é que vocês veem isso, gente? Cadu, eu sempre coloco, né, para quem está começando na área, inclusive até para outras áreas de atuação e profissional, aquela máxima antiga, que vale muito mais do que ser um corretor de imóveis à moda antiga. Quem não é visto, Não não é é lembrado. lembrado, né? Hoje o mundo todo está no meio digital. Uhum. Então, os nossos clientes estão no meio digital. Mas eu ainda vou um pouquinho além, né? É preciso estar no meio digital de uma forma muito estratégica, né? A gente não pode sair por aí mostrando, sendo apenas vitrine de imóveis, né? Porque Uhum. cansa, acaba cansando, tá ali, né? O cliente não vai ficar olhando só imóvel, ele vai querer saber quem é o corretor, né? Que tipo de conhecimento aquele corretor tem, que tipo de conhecimento ele demonstra, o que que ele vai ter ali para poder se entreter, para poder conhecer um pouco mais sobre nós que somos especialistas no Eusébio, o que que o Eusébio tem a me oferecer? Porque tem gente que mora em Fortaleza que ainda acha que o Eusébio ainda
ainda não tem desenvolvimento, ainda não tem uma área comercial que supra, né, estar no Eusébio. Então tem área comercial, área médica, né, temos excelentes escolas, né, então antigamente o Eusébio era apenas uma cidade dormitório. Hoje ele é uma cidade que se autossustentável, né. Com Então qualidade de vida muito boa, por sinal, né? Melhor até que Fortaleza. Principalmente, né, quem busca o Eusébio, busca principalmente qualidade de vida, né, então, a gente tem aí realmente que falar cada vez mais sobre o que é viver em determinado local, o que que ele vai encontrar, o que que ele vai como que vai ser a rotina, o dia a dia, além de, né, outros conhecimentos. O que que é necessário para comprar um imóvel, o que que é necessário para saber se o imóvel vai valorizar ou não, se o empreendimento que está sendo lançado, qual empreendimento escolher, porque ele se coloca diante de tantas opções, né, que ele tem o receio de saber se aquela escolha foi a escolha certa. E o problema maior que eu vejo na grande maioria das pessoas que produzem conteúdo no mercado imobiliário, o que que eles fazem? Vamos lá, eu produzo um conteúdo mostrando o imóvel. Aquele imóvel, X quartos, é assim, valor tal. Aí, diversas outras pessoas fazem É a mesma Ctrl coisa. C, Ctrl V Sim. e nem podem, nem falam, ó, aqui tem X shoppings que você não precisa ir muito longe para ser atendido. Olha a qualidade de vida aqui, restaurantes, supermercados. Você consegue fazer um conteúdo dando também, entregando algo de valor, em vez de só mostrar o imóvel, e a grande maioria é Ctrl C, Ctrl V, daí o que que eu fico vendo? Gente, como é que esse cara vai se diferenciar? Por que que, se todos fazem o mesmo conteúdo, por que que eu vou comprar da Camila e não vou comprar de vocês dois? Uhum. Se é a mesma cópia, não vai ter diferencial, mas a partir do momento que eu entrego um diferencial, eu tenho uma estratégia por trás de agregar valor e também apresentar imóveis, aí faz Aí você sentido. se destaca. Exato. É exatamente isso. As redes sociais é importante sim, né, mas nós como consultoras, nós temos que ir atrás de estratégias, tanto é que nós fomos o quê? Atrás de um mentor, que é especialista no Obrigado por assunto, né, confiar no e trabalho. nós estamos aí, tentando melhorar, porque assim, senão, o consultor vai acabar sendo, vitrine só de imóvel, como a Camila falou. Falsificado, o famoso Exatamente. Classificados. É. Eles vai virar, os clientes vão ficar lá só como se fosse entretenimento mesmo, só Ou então vai virar só visualizando o cópia, né. imóvel, passando, clicando lá no anúncio, pronto e acabou, sabe. Então é exatamente isso que você falou, nós temos que ir além, nós temos que mostrar o entorno, nós temos que ser mais técnico, nós temos que se posicionar melhor, né. Então nós temos que precisamos sim usar as redes sociais de uma maneira que a gente venha a educar mais esse cliente, né, e que venha, melhorar esse essa conexão, dele não ficar só vendo o corretor como um entretenimento, Um só mostrador passando e de clicando, imóveis. É. clicando naquele anúncio, quando a gente vai lá, liga, não é nada. "Não, eu cliquei por engano", certo? Por quê? É, Porque ele estava vendo aquela casa lá como se fosse simplesmente no um final ele perde o entretenimento, tempo né. do corretor, Perdendo o ele tempo do queima o dinheiro corretor do corretor com exatamente, anúncio. né. Então é isso, nós temos que E um ponto que você comentou, assim, posicionamento é fundamental. Se você não sabe, até a gente fala isso na mentoria, se você não sabe para quem você fala, se você não sabe quem você atende, e o imóvel, no meu ponto de vista, e aí é o que tem dado certo pra gente. Se eu sei quem eu atendo, eu tenho o meu posicionamento, o imóvel que eu vou vender está encaixado para o que o meu cliente quer. Não é surgiu um imóvel novo, eu vou vender, surgiu outro, eu vou vender. Não. Se esse imóvel que apareceu é encaixado no meu perfil de cliente ideal e ele está no meu posicionamento, aí eu encaixo dentro da minha estratégia. Tem que ser estratégico, tem que saber se posicionar, tem que saber com quem você fala, como você fala, porque no final, aí sim você consegue ter resultado e você não pega qualquer um de qualquer jeito. exatamente. É verdade. Uma das maneiras, o digital ele veio para agregar e poder aproximar o cliente do corretor. Se o corretor conseguir usufruir da ferramenta do digital, ele consegue facilitar a venda dele e o reconhecimento do bom trabalho que ele executa pelos clientes, até mesmo sem ele saber. Quando você tem uma presença digital forte, você consegue transmitir uma imagem
de uma maneira que ela pulveriza e divulga de uma maneira muito mais ágil. E aquilo que a colega falou, existe a forma de você educar os clientes, ensinar os clientes. Essa é uma e o digital ele vem para facilitar isso. Se nós olharmos para o que era o nosso mercado imobiliário há 10 anos atrás e ver o quão rápido ele evoluiu e né? como está hoje, a gente vê que, por exemplo, eu faço um reconhecimento que no digital eu perdi tempo de não ter entrado antes. Então, agora a gente precisa realmente correr, usufruir das ferramentas de inteligências artificiais que vieram para agregar, Legal. otimizar não só o nosso tempo, mas também o tempo dos clientes. A gente consegue, por exemplo, encurtar apresentações, encurtar apresentações de imóveis para ele conhecer de uma maneira mais rápido, e isso gera uma afinidade, gera uma conexão que quando você transmite uma informação, digamos que numa visita pessoalmente com o cliente, ele às vezes já escutou você falando isso na sua rede social, ou já viu outras pessoas que dominam, também conversa com ele sobre o mercado, que bate a mesma informação e ele já se identifica melhor com o profissional, sabe? Ele já vem preparado, né? Ele já te procura. Você chegou bom. antes, você chegou antes dele falar com você, né? A tua É, imagem, o teu posicionamento, a tua estratégia como um todo já está É, falando com ele antes, né? exatamente. E ele transpõe distâncias, né? Eu já vendi um imóvel quando eu era corretora em Santa Catarina para uma pessoa que morava nos Estados Unidos. Era um brasileiro que morava lá, então a gente não sabe quem está nos vendo, né? Por Exato. isso que cada vez mais é importante pensar no quão estratégico você tem que ser, porque você não sabe onde você pode chegar. Você pode chegar a uma distância que você nem imaginava, né? E foi assim que eu realizei uma das minhas primeiras vendas em Santa Catarina. Era um brasileiro E que ela morava fora. Era. ele tá muito aquecido. E Muito bom. assim, como eu falei no início, né? Acho que o corretor de imóveis hoje em dia que não usa as redes sociais, ele acaba se tornando um corretor invisível, né? Mas existe aqueles corretores que são É aí onde vai bem. vir a minha próxima pergunta. Sobre o corretor que fica na imobiliária só esperando o lead chegar. Existe, tem. O que que vocês, começando até com você, o que que você diria para esse corretor que fica lá esperando no ar-condicionado, esperando o lead chegar, tomando um cafezinho, comendo um biscoito uma hora vai acontecer. O que que você diria pra Ai, ele? não é o meu perfil, não, viu? Mas existe, viu? Existe o tipo de corretor assim que fica na frente do CRM, só aguardando a roleta lá, clicar lá para ele clicar, atender, ligar para o cliente, né? Inclusive, eu tinha uma colega lá, né, que ela disse que as vendas dela, que ela é uma corretora bem antiga já no mercado, né, imobiliário, né? Então ela falou que as vendas dela, ela faz assim, que continua vendendo assim, né? Então, assim, existe corretores para todo Todo tipo, né? perfil, Todo né? perfil, né? Então o perfil dela é esse, né? Esse Eu não é o meu diria para ela perfil. continuar lá sentadinha. É, Fica esse sentadinha, A concorrente faz o diminuiu teu mesmo. forte, não é o que meu eu perfil. faço Eu gosto de de correr é. atrás, E né, de e fazer e acontecer. você, Camila, o que que diria para esse corretor que tá lá esperando? Diria isso, continue aí, sentadinha, faça o seu melhor aí, se você quiser. Mas o que que vocês têm feito de diferente para Aí ter é esse outra coisa, movimento? eu diria: "Olha, olha o que eu faço", né. Mas é muito importante você pensar cada vez mais que a tecnologia ela veio para ficar. E isso daí não tem ninguém para tirar essa certeza, né. Então, a gente vai ver cada vez mais recursos tecnológicos, né, as pessoas têm às vezes, tendem a ter medo da É. tecnologia, né. "Ah, mas a tecnologia vem, vai tirar o emprego de outras pessoas", mas gente, sempre foi assim. Desde que o homem criou a roda, desde que a gente inventou o fogo, que as tecnologias vêm para facilitar, a gente precisa descartar algumas questões que não são mais válidos para a gente, mas a gente precisa inovar e estar por dentro do que a inovação traz de melhor para a gente. Então é o que temos hoje de mercado digital, então vamos aprender, né, cada vez mais, saber como que a minha estratégia ela vai conseguir chegar para um número maior de pessoas, porque a gente consegue se fazer ser conhecida através do digital muito mais do que apenas fisicamente, a gente consegue impactar muito mais pessoas através do digital.
né. Então realmente é preciso, não dá para ficar mais parado sem aprender o digital, né. Várias amigas, até colegas de profissão ou não, mas eu sempre digo: "Ah, eu não sei, não sei, sou um zero à esquerda". Ontem mesmo uma amiga que é fisioterapeuta, ela falou: "Sou um zero à esquerda, tecnologia". Eu disse: "Então vai atrás de estudar". É. Porque senão você vai acabar ficando para trás de quem está fazendo o básico da tecnologia bem feito e vendendo mais. É. E uma visão que eu tenho, eu sou um zero à esquerda. Cada vez que você continuar nessa posição de: "Ah, eu não vou aprender E ainda", não vai vai atrás, ficar né? pior, Cada vez porque mais para a trás. evolução Sim. ela não é linear, ela tá sendo exponencial. Então, assim, se ela demorar: "Não, vou demorar 2 anos para começar a me movimentar", rapaz, ela já perdeu muita Muita coisa, coisa. muita coisa. Eu sempre falo isso, né, mas eu vou parar de falar isso e assim, mas eu tô indo atrás, sabe. Eu vejo você tem E produzindo e muito eu conteúdo cada tenho vez mais, aproveitando as trends, né. e eu tô indo atrás, tô Você aprendendo não e mesmo assim dizia isso. Hoje você já vê, já colhe então frutos. assim exatamente, né. Então assim, nós temos sempre que estar, à frente, né, temos que estar buscando, porque assim, o mercado imobiliário aí tá imenso, é uma concorrência grande, né, muita gente entrando cada dia mais, então assim, nós temos sempre que procurar, se sobressair, e buscar sempre o melhor, porque profissionais e existe profissional e profissional, né, então É isso quem vai mesmo. permanecer? Vai Sim. ser o melhor, né. Ali é a seleção natural, né. Aquilo que a falou realmente ela é muito verdade. A barreira de acesso à corretagem de imóveis, ela é muito simples. Basta às vezes você ter o ensino médio concluído que você realmente já pode adentrar e fazer o curso técnico de É. transações imobiliárias. E os clientes que são investidores, os clientes que são bem informados, eles também têm essa ciência. Existem vários casos que eu já escutei e presenciei de clientes que compraram imóveis com corretores marinheiros, corretores de primeiro viagem que estavam corretando e não são mais corretores. Então, quando o cliente ele entende que o corretor ele é uma profissão que ele precisa escolher com assertividade o profissional que ele está confiando, não só o tempo dele, mas os ativos financeiros que ele vai estar investindo nesse negócio, ele vai buscar um que seja mais qualificado, alguém que transmita mais confiança, alguém que esteja no mercado há mais tempo e que realmente busque se perpetuar, continuar na profissão e não queira pensar em sair. E o corretor, ele é um persona. Todas as vezes, se nós formos olhar ao longo do nosso ano, atirando de ano em ano, a gente faz venda de cliente de carteira, cliente que já comprou, a gente faz venda para amigos pessoais, a gente faz venda do digital. O corretor que é plantonista, ele tira uma venda, às vezes, num plantão, ou às vezes não tira nenhuma. Paca, ligações para imobiliária, é a somatória, Que são canais, né. um Os pouquinho de canais é a cada. metração. Uhum. E o corretor ele tem que entender onde é que ele domina, mas se é porque ele domina um, não quer dizer que ele vai ser fraco nos outros. É a somatória de tudo que vai fazer o corretor performar da melhor forma e mais assertiva ao longo do tempo e da sua carreira, né. Tu falando agora, Calil, me veio uma ideia, me veio um pensamento que é exatamente o seguinte, vamos lá, digamos que eu quero investir, um exemplo, eu quero investir R$ 50.000 em alguma coisa. Eu não vou botar esses R$ 50.000 na mão de um cara que está iniciando, que não tem experiência. Por que que quando eu vou comprar um imóvel de 500.000, 1.000.000, eu não procuro a qualidade na entrega do cara que é experiente? Se com 50.000, que é menos, eu procuro ter esse cuidado, porque não num valor maior, e um valor que vai ter Não é? muito mais impacto até na minha vida? Cadu, uma das formas que eu mais recebo elogios, modéstia à parte falando, é justamente isso, é o conhecimento. A gente vê, por exemplo, imóveis que foram lançados em 2017, como o One da Comédia, frente ao Riacho Maceió, ali na beira-mar, que foram lançados na tabela economia fechada a 2.700.000. Hoje as unidades estão acima de 10 milhões, 10, 11, 12. Então, quando você transmite esse conhecimento para o cliente, quando você fala que essa região, como eu falei, que o presidente Kennedy, dos últimos 10 anos, se transformou, ele percebe que você está olhando além do seu tempo. Ou ele não está olhando só para o investimento agora. Você tem que olhar e passar para o seu cliente
o que essa região vai se transformar, as possibilidades que ela pode agregar e qualidade de vida que essa região vai proporcionar, não só ele, mas a toda a família, entendeu? Isso é muito importante. É. Bacana. Nós não fomos educados para investimentos imobiliários, né. Talvez se a nossa sociedade ela fosse mais educada para isso, eu acho que já melhorou muito. Talvez a gente propiciasse muito mais investimentos. Quando você olha, por exemplo, né, eu costumo fazer muito isso. Onde as incorporadoras e as construtoras estão olhando? Onde elas estão investindo? Quais regiões elas estão O investindo mais? motivo que ela está O investindo motivo, lá. porque as incorporadoras, elas já têm estudos de mercado, de viabilidade, de Muitos e não é barato. Exatamente. exatamente. Então é a mesma coisa, eu vou abrir um negócio, eu não vou abrir um negócio em qualquer lugar. Uma incorporadora também não, ela não vai construir empreendimento em qualquer lugar. Então, quando você começa a perceber um movimento diferente, opa, a hora é agora, É verdade. né? Porque aí realmente você vai ganhar aí na valorização ao longo do tempo. Gente, e sobre esse posicionamento que vocês têm tido na internet? É assim, porque tem muito corretor que não se posiciona, no final ele está só mostrando imóveis ali. E por que vocês escolheram? Um exemplo, Eusébio, investidor, alto padrão, por que você trabalha aqui? Por que vocês resolveram segmentar esse posicionamento? Qual foi a estratégia por trás, no ponto de vista de vocês, para quem está aqui assistindo a gente entender também o por trás da estratégia? Cadu, algo que a experiência e o tempo me mostrou é que o corretor, ele não consegue abraçar o mundo, a cidade com os próprios braços. Ele realmente, para ele dominar, para você ser alguém que domina uma determinada região, você tem que se especializar em nichar. A partir do momento que você domina e nicha uma região, aí você pode se permitir expandir para uma segunda região. Mas isso é o que vai fazer você se diferenciar. É o seu domínio na região. Perfeito. Quem quer vender tudo, É. acaba não vendendo nada, né? Isso, e o cliente que, por exemplo, busca um imóvel, vamos usar aqui um Meireles da vida, o corretor ele tem que saber o que foi entregue recente, quais são as metragens que tem disponíveis hoje, o período de entrega dos próximos anos de cada opção, o que pode vir a lançar na região, se houve depreciação em algum produto que foi entregue pela construtora nos últimos anos, como que foi a aceitação do mercado quanto a determinado produto na sua região, se tracionou, se não tracionou, por que não tracionou esse lançamento? Existem lançamentos que não decolam no momento de venda. Por quê? Aquilo que até já comentei contigo, o imóvel, ele tem a sua vida útil. A vida do imóvel, ele tende a valorizar do dia 1, a partir do momento que ele foi entregue, até o 15º ano. Ele chega no ápice, estabiliza de preço, aí os novos que estão sendo entregues, é eles que vão puxar a valorização, o seu vai começar a depreciar um pouquinho, mas isso não quer dizer que ele vai perder valor. Ele só não vai ter a mesma acompanhamento de valorização dos mais novos. Entende? E nem todo cliente entende isso, né? São poucos, né, que Poucos pensam a entendem. tempo. Sim, Como sim. aquele exemplo que você falou, às vezes o cliente ele tá pensando só no cálculo do agora. É. Vou fechar essa tabela, esse fluxo de pagamento aqui, eu tenho essa entrada, posso pagar a parcela, eu tenho que me organizar nesse balão aqui, nessa chave, mas e o depois? O financiamento? Esse imóvel, ele vai dobrar de preço? Ele que ele se dobrar de preço, você vai continuar ou vai vender e ganhar dinheiro e comprar um mais novo, ou um maior, um menor, não sei. Existem as possibilidades. Se o cliente parar, analisar o real motivo que ele está tendo essa necessidade e buscar um novo imóvel e ser racional, ele vai evitar percas financeiras e emocionais, né. Principalmente. Quando o cara perde dinheiro, às vezes tem gente que entra na depressão que para sair, meu amigo, é difícil. É. É aí. Camila, hoje tu fala muito mais com investidores, é alto padrão, como é que funciona hoje? Cadu, no alto E padrão, o porquê desse posicionamento? sim, no alto padrão, nós temos categorias, diferenciadas de clientes. Nós temos os clientes investidores, normalmente clientes de alto padrão são investidores. E nós temos os clientes que buscam a moradia para a família,
buscam mais qualidade de vida, né, estão numa mudança de vida e aí buscam imóveis prontos para morar. Mas o meu público normalmente é público que procura casa para morar. Perfeito. Eu me especializei, eu acredito muito que vai na tua pergunta anterior, que fala um pouquinho de como, com o que a gente se identifica, com que tipo de público a gente se identifica, né. E aí cada corretor, eu acredito, precisa fazer uma autoanálise para entender o que ele consegue, tem mais de conhecimento, que tipo de cliente ele consegue atingir com mais facilidade, o que ele costuma falar, que costuma interagir, gerar mais conexão com o público. Então eu acredito isso, eu consigo me comunicar muito com o cliente de alto padrão que vai morar no Eusébio, que traz a família, né, então eu consigo mostrar um imóvel pronto, mostrar onde que ele vai ter os momentos de lazer com a família, seja no lazer privativo da residência, seja no restante do condomínio, né, o que ele vai fazer com o filho na área livre, se tem lago, se não tem, né, o que ele enfim, eu trago muito essa experiência. Então eu acredito que eu consegui me identificar muito mais com o cliente que busca os imóveis realmente prontos para morar. Você também é alto padrão É, também lá no é, Eusébio. exatamente, alto padrão e assim, é uma experiência e uma vivência, né. A gente vive naquele meio, né, e a gente acabamos escolhendo eu acabei escolhendo esse nicho exatamente por isso, né. Eu acho Por que ter foi conexão uma com o seu escolha estilo de vida exatamente, já, né. exatamente, uma conexão, assim, mais eu acho mais fácil, né, pelo meu convívio, a minha rede de contatos, né. E, assim, exatamente porque a gente já tem essa experiência, a gente sabe aonde mostrar a qualidade de vida, como, né, levar aquele cliente a investir naquele lugar, né. Eu gosto também muito de loteamentos, eu adoro, essa parte de loteamentos, né. Então, assim, já é mais clientes investidores É porque e tá muito no seu network, né, tanto investidor quanto alto padrão. exatamente, aí é isso. E outra, quando a gente conecta com o cliente que vai morar no Eusébio, porque a gente demonstra que morar no Eusébio, de fato, né, tem uma qualidade de De vida vida muito diferenciada, é. diferenciada, né. Eu moro no Eusébio há 10 anos, né, e para quem me pergunta, eu falo com muita alegria de morar lá e vivenciar. Toda vez que eu venho para Fortaleza, quando eu volto, eu digo: "Eu me lembro por que eu fui, né, procurei o Eusébio". Então o trânsito me tirava muito tempo de vida com meu filho, né, Entendi. então ir para o Eusébio me trouxe essa qualidade de vida muito maior, porque a gente não passa tanto tempo no trânsito quanto se passa aqui em Fortaleza, para ir ao trabalho, para ir para a escola. Esse é um parênteses que eu que atuo aqui em Fortaleza, eu posso dar como um exemplo. Recebo clientes que moram no Eusébio e querem voltar, justamente o trânsito. Às Você vezes, não quer pegar esse deslocamento, do né. ir e vir. Às vezes ele vai para um casamento aqui em Fortaleza, quer se divertir com a família, e o retorno dele já é mais complicado tarde da noite, e quando é mais cedo, 5, 6 horas, ele também pega um trânsito muito grande. Se for 6 da tarde ou 6 da manhã, 6, 7, 8 horas da manhã, Mas é também muito tem mais pela trânsito. distância que você É. fala, né. Crente por para morar lá, viver lá, trabalhar lá, Tá ali no entorno estar faz mais sentido. naquele microcentro, né, aí faz sentido. Se o cliente ele não calcular essa rota, como eu já vi clientes que não Talvez ele não queira calcularam, pegar um carro, né, pra dirigir, que é só ele fazer tudo a volta, pé ali, né. ele É. volta, Mas aí é o entende? que a gente estava falando do momento, né. É. Às vezes é o momento do Do cliente, cli talvez naquele exatamente. momento que ele foi, ele ter qualidade de vida Exato, era exato. prioridade, né. E Isso. aí vir para cá, o retorno talvez, é porque não era a qualidade de vida de E a morar hora numa cidade certa, como né. Eusébio. Talvez. E a hora certa dele Ou ter, também né. tem um ponto, talvez naquele momento isso era uma qualidade de vida, morar num condomínio amplo, Perfeito. horizontal e em um determinado momento pode ter mudado de: "Cara, eu quero fazer tudo a pé, Sim. Uhum. eu não Ou quero mais seja pegar esse carro". Exatamente. Entendeu? ou seja, não é o certo nem o errado, É, né, exato, é o momento é o da pessoa, momento. pode ter outra. É, é o Exato. E momento, um ponto sem que eu dúvida. vejo que muitos corretores também, no meu ponto de vista, eles erram, que é achar que o alto padrão é o máximo da profissão.
Sendo que eu vejo muita gente fazendo muito dinheiro com Minha Casa Minha Vida, com loteamento. Eu vejo Sim, gente sim. fazendo dinheiro de todo jeito. E muitas vezes eu vejo alguns corretores até equivocados que, não, alto padrão é como se você estivesse jogando na Série A. Não é. No Verdade. meu ponto de vista, não é. O sol brilha para todos no mercado imobiliário. Ba- Eu sempre falo para todo mundo. E entra exatamente no que você colocou, no escolher o nicho, escolher o mercado com que você se identifica. Então, escolha um mercado que realmente você consegue gerar essa conexão, porque o sol ele vai brilhar e muito, Eu né? vou dar até o exemplo do Matheus, que veio aqui, que ele trabalha Minha Casa Minha Vida. Ele chega a fazer 50, 60 vendas por mês. Ele, junto com a Nossa. imobiliária, só de Minha Casa Minha Sim. Vida. É. Ele vai dizer Então, a que missão dele dele é tá maior do vendendo, que, Né? né, ah, mas eu não para tô os vendendo um corretores de alto imóvel de padrão. 5 milhões. Mas, cara, no final, ele tá Sim. fazendo um trabalho muito bom. Altíssimo padrão. Pois é. Ele ganha no volume. Exato. Gente, pra gente já ir o final do episódio, eu queria que vocês dessem uma dica para quem tá assistindo aqui a gente, esse cara que tá no mercado imobiliário, principalmente pro corretor. O que que você diria para esse cara que tá começando, que não necessariamente está começando, mas que ainda não atingiu um sucesso na profissão, que tá, cara, não sei se eu continuo, não sei se é para mim. O que que vocês diriam para esse corretor, para esse profissional do mercado, para de fato ele começar a ter resultado na carreira dele? Cadu, eu poderia dar um conselho de estudar e se especializar. A partir do momento que o corretor ele estuda o aquele objetivo que ele está querendo. Por exemplo, digamos que eu quero me tornar referência no digital. Você vai precisar entender o que que você precisa fazer para se tornar referência no digital. E depois você vai precisar executar. Primeiro, se você está iniciando agora na corretagem, eu aconselharia realmente a você buscar o seu nicho, entender o mercado. O mercado, você pode trabalhar com aluguel, você pode trabalhar com Minha Casa Minha Vida, com um loteamento, com alto padrão, com avaliação de imóvel, como despachante. Você tem diversos nichos de se destacar. Se você buscar entender onde você quer chegar, estudar e procurar, eu tenho certeza que vai se diferenciar e vai se destacar. Bacana, bacana. Camila, o que que você diria para esse profissional que tá aí no mercado? Olha, eu diria para persistir. Nossa atuação não é fácil, não é. O nosso dia a dia não é fácil. Muitas vezes a gente tem que correr atrás de fazer acontecer, né? Mas não desista, realmente, né? Diria para buscar conhecimento, buscar uma mentoria, né? Buscar estratégias, porque o nosso fazer profissional não é só vendas. Né? A gente não é só um profissional de vendas, a gente é um profissional que venda é conexão, né? Então já parte daí, mas a gente é um profissional que vai além, porque a gente está oferecendo algo que vai ser a maior realização depois da família, vai ser a maior realização da família, né, para uma pessoa. Então, eu diria para persistir, diria para buscar conhecimento, para se especializar, buscar mentorias e estar realmente perto de pessoas que façam a diferença. Porque às vezes quando a gente começa no mercado imobiliário, não começou a dar certo, não fez venda, faz o quê? Desiste. Não, e tem muitas pessoas vão dizer para a pessoa desistir, né? Ainda vai colocar, vai fortalecer a intenção de desistir. Não desista. Busca pessoas que vão fazer a diferença na sua vida e os resultados vêm. Perfeito. E você? É, desse jeito, é igual os colegas falaram aí, tem que ser muito resiliente, persistente, tem que se preparar, estudar. O que eu vejo aí são muitos corretores que buscam, a corretagem como uma segunda renda. Eu não sei como é que esses corretores conseguem essa profissão como uma segunda renda. Porque assim, a gente às vezes não dá conta. 24 horas é pouco para a gente. Por quê? Porque nós temos que nos preparar, nós temos que estudar, nós temos que dar plantões. Então, assim, nós temos que se virar nos 30 para dar conta de tudo isso, tem que estar preparada, tem que cuidar de uma série de família, de tudo, né. Então assim, e o mais importante, você tem que estudar, você tem que estar preparada, Como em porque se qualquer você não profissão, né? estudar e você não estiver preparada, você
não Vai ficar consegue pra ficar trás. na profissão. Vai ficar para trás com sem Porque dúvida. assim, e outra coisa muito importante, você não vende todo mês. Tem mês que você vende, você tá, vixi, tá rica. No outro mês você tá pobre, Tá porque ganhando não vendeu, premiação, né? não é? Tá ganhando. Mas Exatamente, é tá um dos lá nas grandes redes sociais, problemas, né? É até um conhecimento exatamente, importante para sendo passar para o reconhecida, corretor. sendo reconhecida, premiada. No outro mês, Qual é o assim, não problema? Mas vendeu. qual é E o aí, problema do é corretor rica, que é faz pobre, né? isso? Mas qual é o problema do corretor que faz isso? Ele vende, é o que é que ele faz? Ele gasta toda a comissão Ele acha que se aposentou. já se aposentou. E Ganhou às vezes comissão fez de uma 100 vida mil, boa, aposentou. inclusive, né? Mas não investiu em conhecimento, não investiu em Exatamente. estratégias, porque não é que a gente não venda todo mês, né? E nem todo dia. Mas a gente precisa desenvolver estratégias para ter essa previsibilidade de vender. Não, mas É, tanto a e gente está tem até entrando criar uma máquina de Exatamente. vendas, né? e tem que investir investir em Exatamente. material, investir na gente, então, senão não tem condições. Show. Gente, quero agradecer por esse episódio. Episódio realmente produzimos um material muito bom para quem está assistindo a gente. Foi um episódio extremamente especial para mim, porque são 3 mentorados. E assim, muito, muito obrigado por terem aceitado o convite. Parabéns pelo prazer, uma profissionalismo de vocês. E dizem que esse podcast dá muita sorte depois que o corretor sai daqui, viu? Vão vender muito mais. Vamos. Gente, muito obrigado por você ter assistido aqui a gente. Se inscrevam no canal, não deixe de se inscrever e parabéns pelo profissionalismo. Muito obrigado a todos, gente. Cadu, e agradecemos a oportunidade, né, de estar Nós é aqui que realmente, agradecemos, demonstrar o né? nosso trabalho, demonstrar o quanto nós aprendemos com a sua mentoria. De Fico fato, feliz. fez Uhum. muita, muita Muita diferença, sem dúvida, no dia a dia e nos resultados, sem dúvida. Gente, muito obrigado também pela mentoria, pelo espaço, por ser esse cara extremamente competente, inteligente, que você é. E conte comigo, conosco, tá certo? Vamos para frente, sim. Só estamos Obrigada, você só veio agregar e tenho certeza que nós vamos fazer parte dessa parceria aí por muito tempo aí. Sim, sim, continuaremos juntos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Forte abraço. Vamos para cima.